meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Então, o dia de hoje é um dia muito especial para mim. É um dia que hoje o meu filho faz 16 anos. O meu garotinho, que há 16 anos atrás eu tive a honra de botar ele no mundo, num parto de cesárea, às 11h26 da manhã. Como eu disse para vocês ontem, quando eu estava falando, né, da entrevista do Sábio, que não ia poder ter, né? Ai, peço perdão. Eu, eu disse que ia contar como foi a minha história com o Davi Victor. Há muito tempo atrás, eu tive um problema sério. Eu tive um cisto muito grande e esse cisto foi removido. E quando ele foi removido, eles cortaram as minhas trompas, cortaram meus ovários, eles tiraram o ovário fora e disseram que eu nunca mais ia poder ter um filho. Era para mim me contentar. Nessa época eu tinha me separado, eu estava sozinha e eu não pensava em casar de verdade. Mas então eu encontrei o pai do Davi Victor, que hoje é meu marido. E a gente se conheceu na escola de música, eu dava aula de dança, ele dava aula de música, que meu marido é músico. Então a gente se conheceu e a gente casou. E quando eu casei com ele, ele tinha um problema sério, porque ele fez um exame, né? E ele só poderia ter filha mulher. Segundo os exames todos que ele fez, ele nunca mais ia poder ter. Ele nunca na vida dele ia poder ter filho homem. E ele tinha duas filhas mulheres, no caso, né? Com um casamento anterior. E aí, ele não queria mais ter filho, tem? Porque, na realidade, ele só ia ter menina. Ele não ia poder ter um filho homem. E o sonho da vida dele era ter um menino. Tudo bem, o tempo foi passando e na época, eu era evangélica. A bruxa de Salem já foi evangélica, tá, pessoal? Eu fiquei na igreja há 9 anos. Eu orava, eu buscava e eu cantava no grupo de louvor, junto com ele. A gente teve momentos muito bons, eu aprendi muito nessa fase, muito. Eu tive uma intimidade muito maior com Deus, só que nessa fase eu pude também me aprimorar muito mais do que vocês imaginam no mundo, na história e tudo que as pessoas menos imaginam de Jesus Cristo. E também de Deus, né? Então, depois de um tempo eu saí da igreja e eu vivo hoje, assumi quem eu sou. Parei de correr do que eu tinha ganhado da minha avó. Porque minha avó me passou esse dom, eu não aceitei, eu queria correr dele, mas não tive jeito. Chega uma hora que você tem que aceitar. Você tem que trabalhar, você tem que ajudar. É o karma, né? É o karma que a gente recebe. Mas enfim, nessa época eu fiz uma campanha no monte. Eu orei 40 dias no monte. Eu tô casada com Jaca já fazia 2 anos. E eu fiz 40 dias de oração no monte. Orei durante 40 dias, gente. Sol e chuva. Não tinha essa. Eu subi com o bebê da minha amiga no colo. Eu pedi para Deus um filho. Eu não pedi sexo. Eu não disse o filho que eu queria. Eu só pedi um filho. Eu quis que ele me mostrasse que ele fazia milagre. E que milagres existem quando a gente pede de verdade. Por quê? Porque eu não podia ter filho. E o Jaca podia, mas só menina. Mas pra mim era indiferente se eu tivesse uma menina ou um menino. Até porque eu tinha um filho homem. Hoje meu filho é casado, já me deu uma neta também. Mas enfim, 40 dias de monte. Depois que terminou a campanha tal e tudo mais, eu descobri que eu não estava grávida. E isso me levou à maior profunda depressão. E eu me revoltei, falei com Deus aos pés do altar e disse que ele não fez um milagre para mim. E que realmente eu não ia ter jeito. Só que o tempo passou. Um belo dia eu passei num lugar e eu senti um cheiro de churrasco. Deu vontade muito grande de comer churrasco naquele momento. Só que eu não pedi para aquelas pessoas que estavam assando churrasco para me dar um pedaço. Só que eu cheguei em casa e fiquei com muita vontade, muita vontade, muita vontade. E eu me lembro que nessa época eu estava passando por uma fase muito ruim na minha vida. Muito difícil. Eu mal tinha o que comer. Então eu entrei, olhei na minha despensa, tinha miojo. Eu nunca esqueço, gente, esse dia. Tinha miojo, eu comi um miojo pensando que era carne. E ele desceu assim, com aquele sabor delicioso, achando que eu estava comendo carne assada. E era miojo. Mas enfim, depois disso eu achei estranho. Então eu fui comprar um teste na farmácia. Eu estava grávida de 3 meses. Deus tinha me dado uma criança. Tudo bem, passou mais uns dias, eu tive um sonho. Mas um sonho que ele era um sonho real demais. Uma luz veio na minha janela, mas uma luz muito linda, muito linda. Vocês tinham que ver essa luz. E me pegou pela mão, era um anjo.
Ele me levou num lugar onde estava cheio de árvore, mas árvore assim, gigante, enorme. Um campo verde. Sabe assim, para quem já conhece aqueles campos de aveia, aqueles plantos para dar apagado, quando a aveia nasce assim, fica tudo verdinho. Era assim o lugar que eu fui, o chão. Umas árvores frondosas que fechava lá em cima. Desculpa, gente. É que eu dormi muito tarde essa noite. E assim, essas árvores frondosas, elas fechavam as copas em cima e se juntavam uma na outra. Era lindo, lindo de se ver. Então, eu me guiei por esse, eu fui com esse anjo, de mão dada, até uma luz. Uma luz onde a gente olhava, não dava para olhar. Chegava assim a ofuscar os olhos, de tão forte que ela era. Só que nessa luz, uma voz me disse: durante 40 dias, você orou. Durante 40 dias você me pediu. E eu vou te dar o que tu me pediu. E eu quero que tu coloque o nome dele de Davi. Você terá um varão e ele é meu prometido. Eu quero que tu coloque esse nome nele. Não permita que ninguém troque o nome dele. Esse é o nome que tu quer que eu dê para o filho que eu te dei de presente. Então eu acordei na minha cama suando frio e eu sabia que eu estava grávida e sabia que era menino. Que Deus tinha me dado um garoto. Então eu falei para o pai do Davi Victor. Ele não acreditou. Ele sempre dizia para mim que não queria filho comigo porque ele sabia que era outra menina. E eu sempre disse para ele, independentemente do que tu queira ou que tu não queira, esse filho é meu, eu vou ter ele. E eu sei que é um garoto. E a hora que tu souber que é um garoto, tu vai pirar. E ele dizia que não era. Porque não podia ter filha mulher, né, gente? Possível. Aí o que que aconteceu? Quando eu estava de 6 meses, eu fui fazer ultrassom. E eu pedi para ele me acompanhar. Ele não queria ir por nada desse mundo. Eu disse, não, vamos junto. Me acompanha, poxa. O bebê é teu. Vamos comigo. Ah, vou então, mas eu sei que vai ser outra mulher. Sim, bem decepcionado, sabe? Então, ele foi. E o médico disse que estava tudo bem e pediu para ele olhar o bebê, se ele queria ver na tela, né? O filho dele. E ele disse, não, não, doutor, ó, já estou até desanimado, porque essas telas aí só mostram mulher. Eu tô de saco cheio de ter menina e mulher. Eu quero menino. Aí o médico olhou para ele bem sério. A não ser que menina tenha coquinho, pintinho. Ele assim, porque aqui nessa tela tá o menino. Quando ele viu que o filho dele, que estava lá naquela tela, era um garoto, ele pirou na batata. Ele saiu do hospital, ele quase foi atropelado na frente do hospital. Porque ele ficou aéreo por 3 dias. Aí ele contou pros pais dele tudo. Na época deu um bafafá, dizendo que eu tinha pulado a cerca, que eu tinha feito um monte de merda. Coisa que eu não saía do lado dele nem pra ir no banheiro. Entendeu? O Davi Victor nasceu de 8 meses. Ele queria botar o nome do meu filho de Victor. Eu disse não, é Davi. Então ele se chama Davi Victor. E o Davi veio no mundo saudável. Eu ganhei ele com 35 anos. Numa situação que eu não podia ter filho. Eu jamais ia ter um filho. Eu sou operada da coluna. Eu tenho parafuso e tenho mola. A minha coluna não ia suportar a minha gravidez. Ele foi um milagre de Deus. Por isso que eu digo, hoje é o aniversário dele, eu digo assim, meu Deus, como Deus foi bom pra mim. Ele me deu o maior presente do mundo. Porque ele me mostrou que quando ele quer, ele faz. Quando tu pede do fundo do teu coração, pode acreditar, Deus dá. Eu, como bruxa, quando eu vou fazer qualquer coisa para as pessoas, eu sempre digo, pede de coração. Bota força do teu amor nisso. Bota força do teu coração nisso. Porque se não tiver verdade, e não tiver amor, e não tiver a força interior, a fé, não acontece. Nós bruxas, a gente desmancha trabalho de maldição. Mas ele só sai se tu ter fé. A gente traz o teu amor de volta. Mas ele só volta se tu ter fé. E a fé, a paz, o amor e a verdade é tudo na vida da gente. Eu tô aqui hoje para dizer que o meu filho, ele foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Eu sou a mãe mais grata nesse mundo por estar do lado dele, porque ele me ensina todos os dias. Eu aprendo com o Davi todos os dias. Ele é um presente de Deus, mesmo. Gente, eu queria contar um pouco dessa história para vocês, para dividir e para vocês conhecerem um pouco da Bruxa de Salem. A Bruxa de Salem já passou muitas coisas. Aos poucos vocês vão me conhecendo melhor. Um beijo bem grandão.